Glória a Deus. Amém. Estamos aqui para adorá-lo, que Ele é bom o tempo todo, né? E nós viemos aqui justamente para adorá-lo, para prestar esse culto. Louvar é engrandecer ao Senhor, é reconhecer a grandeza dele, a magnitude, é reconhecer o amor, é reconhecer o Criador, é louvar, é adorá-lo. Então é por isso que nós estamos aqui. Amém?
Glória a Deus. E, irmãos, nos momentos difíceis, é nesse Deus que nós temos que confiar. É em Jesus, aquele que te chama para andar sobre as águas. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sempre será. Você vai abrir a Bíblia e vai ver tudo que Ele ainda é hoje. Misericordioso, um Deus de milagres. Amém? Então vamos adorá-lo e confiar nele. Confiar nessa palavra e no que Ele é. Amém? Se gloria, noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção, o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia, Senhor. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
sobre as águas. Tu és Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cantamos aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia e puder abrir no livro de Gênesis, capítulo 24. Hoje é dia dos pais, né? E nós falaremos sobre o pai Abraão. Amém? Aleluia. Quem é pai aqui, diga amém. E quem é pai, né, pai, mãe, diga amém. Amém. Gênesis capítulo 24, versículo 2 e versículo 4. Mantenha sua Bíblia aberta. Vou pedir para a Geisa estar orando, que ela estará descendo com as crianças. Vem cá, Lorenzo. Vem cá, Stephanie. Vem, você que está com seu filho aí, abrace seu filho. E eles estarão tendo o momento deles lá de cultinho. Amém? Geisa vai estar orando. Amém. Pegue seu filho e ore junto com ele, agradecendo a Deus pela vida deles. Amém? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais esse momento diante da Tua presença, Senhor. Pelos filhos que temos, ó Deus, e o interesse deles de estar aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Pai. Que ele, no coração deles seja sempre semeado e cresça e floresça os Teus princípios, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cada um no seu culto, né? Cada um no seu espaço. Assim os pais também conseguem ter um pouquinho de liberdade aí para prestar atenção no culto, né? A palavra de Deus fala que, vamos ver o versículo 1, capítulo 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Versículo 3: para que eu faça jurar pelo Senhor dos céus e o Deus da terra, que não tornarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo esteja nos dando entendimento dela e que nós possamos, Senhor, ser abençoados por Ti com essa palavra que será ministrada nessa manhã, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, fala aos nossos corações e que o Teu Espírito Santo esteja tocando a vida de cada um aqui nessa manhã. Amém e amém. Podeis assentar, amém? Meus irmãos, antes de
entrar propriamente nessa palavra, eu gostaria de ler para vocês o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, né? Que diz assim, ó: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém? Você está preparado para receber a palavra de Deus? Assim como eu li, nós vamos falar para os pais, vamos falar para os filhos. Quem é filho aqui? Que tem pai vivo ou mãe viva, né? Meus irmãos, hoje é chamado o Dia dos Pais, né? E observando atentamente o nosso calendário, nós sabemos que tem aí inúmeros dias especiais, como o dia do engenheiro, dia da secretária, dia do enfermeiro, do aviador, do advogado, dia do trabalho, do professor, dia das mães, né? E etc. E quando alguns desses dias se projetaram, alguém se lembrou de que havia esquecido do Dia dos Pais, né? Não lhes dedicando uma data especial. Se havia o Dia das Mães, obviamente que deveria haver o Dia dos Pais, né? Também para um dia para honrar aos pais. Amém? E em 1910 ele foi celebrado pela primeira vez por sugestão de uma pessoa chamada John Bruce, lá de Washington. Mas nós sabemos que desde os tempos primitivos, desde a antiguidade, tem se reconhecido o dever de honrar os pais. Os gregos, eles honravam a Zeus, né, a quem se atribuía a paternidade dos deuses e dos homens, e aí os homens levavam as dádivas lá ao altar de Zeus. Posteriormente, destinaram um dia para oferecer presente para todos os pais. E por gerações, os chineses, eles visitavam os sepulcros dos seus antepassados 2 vezes ao ano, na primavera, no outono, e depois estabeleceram uma celebração a seus próprios pais, dando-lhes presentes. É bonito, né? Ver nesse dia aí a celebração, todo mundo comemorando, o costume de dar cartões, de dar presentes aos nossos pais nesse dia do ano, o 2º domingo de agosto, né? Eu já queria celebrar o mês passado, já que eu falei que já era mês passado o Dia dos Pais, né? Estava antecipado. Mas muito mais importante, porém, é que nós honremos os nossos pais a cada dia das nossas vidas. Nós podemos fazê-lo de inúmeras maneiras, né? Diz o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6:2, diz assim: ó, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te prolongue os seus dias aqui na terra. Os filhos, eles podem honrar os pais tratando-o com respeito. Os filhos podem honrar eles eles devem sim honrar devido à idade superior que os pais possuem, né?
esses anos vividos fazem com que eles possuem conhecimentos e experiências superiores às nossas. Existem várias maneiras de demonstrar o respeito pelos pais. Prontidão em conceder o melhor lugar à mesa, o melhor lugar no sofá, cadeira, a melhor cadeira da casa, ofereça para o seu pai. Ficar em silêncio quando eles falam, em sinal de respeito. Usar um tom de voz que demonstre respeito quando nós estamos conversando com eles. A palavra de Deus, presta atenção ao que a palavra de Deus nos afirma. Ela fala assim, lá em Provérbios 30:17, os olhos que zombam do pai, corvos de ribeiros os arrancarão e os filhotes das águias os comerão. Olha a importância que tem um pai sobre a nossa vida. Essa é uma das terríveis consequências para aqueles que não respeitam seus pais e zombam deles. E você sabe que eu já vi pai e filho chamando um ao outro, eu acho que querendo criar um tom de intimidade. O filho chega, e aí, trouxa? E o pai, fala aí, trouxa. Você acha que isso é respeito? Você acha que isso cria alguma intimidade, algum elo? Eu aprendi e cresci num lar que se o pai falasse, estava falado. Se a mãe falasse, estava falado. E eu acho que a maior parte de vocês faz parte dessa geração, né? Que bastava um olhar, você já tinha um entendimento do que ia acontecer depois, né? A gente vai conversar em casa. Ei, lascou. Esses dias, sexta-feira, a Júlia, a gente estava no ensaio, fomos para casa, a Júlia, chegando em casa, a Joyce falou, Júlia, Géser, você ajeitada na algo para a gente comer, que eu vou conversar com a Júlia. E desceu do carro, né? A Júlia ficou dentro do carro, eu olhei para a Júlia e falei, ih, Júlia, azedou pro seu lado, hein? Azedou para você. O que você aprontou? Ela desconversou e desceu do carro, né? Os filhos, eles podem honrar os pais demonstrando-lhes gratidão. Como os filhos devem obrigação aos pais. Quando criança, todos nós éramos inteiramente dependentes dos nossos pais, da mãe, do pai, não podia caminhar, nem falar. E se não fosse o cuidado deles, nós não teríamos suportado, não teríamos conseguido, teríamos morrido, se não fosse o cuidado dos nossos pais. Esse amoroso cuidado dos pais por eles não cessou de repente. Como eles precisaram vigiar e livrar-nos de perigos iminentes. Quando nós estávamos doentes, né? Como eles ficaram cansados por passar noites em claro, cuidando da gente. O pai também precisa sair de casa, muitas vezes doente, enfrentando ali a chuva, o frio para trabalhar, para que possa prover abrigo, roupa, alimentação, educação para os filhos. Muitas vezes sem vontade de querer sair de casa, mas pela responsabilidade, pela obrigatoriedade
né, de manter o sustento da família. Portanto, meus queridos amigos, irmãos, jovens, concedamos ao nosso Pai o devido valor que Ele possui. Amém? Os filhos, eles podem honrar os seus pais sendo obedientes. Este ponto, ele é enfatizado por Paulo lá em Efésios capítulo 6, do 1 ao 4, que diz assim: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E o versículo 4 vem para os pais, né? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas os criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Não há nenhum outro meio pelo qual os filhos podem melhor reconhecer seus pais pelas lutas que eles enfrentam para manter os filhos, né, do que a própria obediência. A obediência é a mais bela flor que pode desabrochar no jardim do caráter de um filho. Um filho obediente. É bonito de ver, né? Quando o filho é obediente. Os filhos, eles podem honrar seus pais sendo úteis para ele. Existem pequenos serviços que desde a infância os filhos podem prestar para os seus pais, e eles não deveriam ficar tristes ou com ódio quando são mandados a fazer alguma tarefa, seja dentro de casa ou ao redor. Vai na padaria, vai no mercado, vai ali, vai, né? Infelizmente, existem alguns filhos que pensam somente no que podem obter dos seus pais, sem se importar se eles podem ou não conceder o que eles desejam, né? Tem filho que só quer e não quer nem saber se o pai pode ou não pode dar. E o pai às vezes se sacrifica porque o pai ama o filho e quer fazer tudo pelo filho, né? E o filho não tem a menor gratidão por isso. Vocês já viram gente assim? Vocês conhecem alguém assim? Infelizmente, existem situações assim. Os filhos que desejam honrar seus pais jamais pensarão em explorá-los, mas em ajudá-los para que possam se livrar de gastos ou trabalhos desnecessários. Os filhos podem honrar seus pais confiando neles. O pai coloca o filho lá em cima do muro. Vem, filho, pula que eu seguro, né? Aí o filho vai, se joga nos braços do pai, o pai sai de lado, o cara, tá vendo? Vai confiar nos outros? São os ensinamentos, né? Então, os filhos podem honrar confiando nos seus pais. Isso é uma brincadeira que eu faço, porque diz que o turco não confia em ninguém, né? Mas não é verdade isso, porque eles têm a comunidade fechada deles, que eles confiam uns nos outros lá. Talvez eles não confiem em outras nações, né? Mas neles eles confiam. E nós temos que confiar em nossos pais, porque é incabível saber que um pai vai fazer um mal para um filho. Embora a gente possa ver algumas situações semelhantes, mas é a exceção. Pais e filhos devem ser amigos. Não há nada que fortaleça mais a amizade do que a confiança. Os pais devem saber tudo o que os filhos fazem. E é um erro esconder alguma coisa deles. Se os filhos desejam fazer alguma coisa, é muito bom que peçam conselhos
e consentimento dos seus pais. Mesmo que você já está casado, mesmo que você... Porque o pai, ele tem a experiência, ele já viveu aquilo ali, ele tem uma visão diferenciada. E a palavra de Deus fala também que os pais, eles têm algo de Deus sobre a vida deles que é para nos abençoar, para nos proteger. Então, se o pai, ele vai ter a sabedoria de Deus para te dar o conselho, para te dar a orientação necessária que você precisa. Jamais devem os filhos fazer alguma coisa que não gostassem que seus pais vissem ou soubessem. Se cometerem algum erro, devem procurar os seus pais, falar francamente e pedir perdão. Filhos, não abrigue em seu coração nenhum segredo, nenhum artifício, nenhuma desconfiança para com o seu pai. Os jovens e filhos que tentam enganar seus pais estão formando um tipo de caráter dos mais detestáveis. Um dia, todos o tratarão com desconfiança. Tudo aquilo que nós fizermos será aquilo que nós colheremos. Um filho pode honrar aos seus pais dando mais atenção às instruções deles. Deve aproveitar todas as vantagens da provisão que os seus pais têm feito para a sua educação. Mas o dever deles não terminam aí. Precisam estar sempre prontos para ouvir os seus pais quando esses lhes falam, especialmente sobre assuntos sérios. Não deveriam deixar de ouvir quando seus pais lhe falam a respeito das atitudes que devem cultivar, das tentações que devem evitar, das companhias que devem ter, dos livros que devem ler. Devem estar sempre prontos para ouvir quando seus pais instruem para serem respeitosos, verazes, honestos, amáveis e, acima de tudo, submissos ao Pai Celestial. Mas, meus irmãos, para que tudo isso que eu falei dos filhos aconteça, agora chegou a nossa vez. Para que os filhos honrem os pais, é necessário que esses tenham um procedimento digno de honra e os ensine a honrá-los. A faca, a Bíblia corta para tudo quanto é lado, né? Eu li Hebreus ali para... Hebreus, foi Hebreus. Para falar, né? Faca corta de... A palavra de Deus é que nem uma faca de 2 gumes. Corta para tudo quanto é lado. Como esperar que o filho honre um pai que negligencie o sustento da sua família? Como honrar um pai bêbado que, chegando em casa, bate na esposa? Como honrar um pai desonesto, um pai briguento, um pai imoral? Os pais devem conscientizar-se que esse título é sobremodo honroso, porém ele acarreta grandes deveres e responsabilidade. Responsabilidade do pai ser o sacerdote da família. As obrigações do trabalho podem fazer com que isso seja difícil ou mesmo impossível, mas ele deve se esforçar para que o lar não seja destruído de uma atmosfera espiritual. O pai representa o que nós costumamos chamar de virtudes austeras, como coragem, como energia, honestidade e
autoridade. Isso não quer dizer que ele não tenha bondade, que ele não tenha paciência, que ele não tenha ternura, que ele não tenha amor. O pai está ausente de casa quase o dia inteiro. Mas quando ele chega em casa, ele quer descansar. Ele quer relaxar. E assim ele deve fazer. Mas ele pode descansar passando ali algum tempo com seus filhos. Eu lembro que meu pai chegava do trabalho, passava o dia fora, chegava em casa. Às vezes, não sei se estava cansado, devia estar. Mas ele ficava de 4 apoio no chão e eu subia nas costas dele, fazia cavalinho. Não me esqueço disso. São cenas que marcam na nossa vida. Ele pode pedir, você não tem energia, não tem força para fazer cavalinho, mas você pode pedir para o seu pai, para o seu filho, contar ali como que foi as suas experiências do dia na escola ou nas brincadeiras. Pode interessar em seus passatempos, em suas recreações. Pode gastar um pouco de tempo com brincadeira, mesmo que seja só um pouquinho. Deste modo, isso vai tornar um companheiro para eles, um confidente, e estará dando ali exemplo desejável a ser seguido. Meus irmãos, a Bíblia não nos fala de homens que foram pais perfeitos, mas um personagem bíblico se destaca por ter sido um ótimo pai. Como ser humano, teve muitos defeitos, mas ele marcou a vida do seu filho. Estudando a sua vida, nós encontramos 3 passos de um pai que marcou a vida do seu filho. Eu estou falando de Abraão. Quais os passos que tornaram Abraão um pai que marcou a vida dos seus filhos? O primeiro foi: Abraão criou Isaque nos caminhos do Senhor desde o seu nascimento. Lá em Gênesis 21, versículo 4, nós lemos que já aos 8 anos de vida, Abraão fez a Isaque conforme Deus havia mandado. É constante a preocupação dos pais. A constante preocupação dos pais é suprir aos filhos em suas necessidades: comida, estudo, roupa, educação. Mas como pais, nós precisamos também nos preocupar em direcionar os filhos nos caminhos do Senhor. Igreja, estudo da Bíblia, ensino da oração, amar a Deus e a obedecê-lo. Muitos pais dão tudo aos seus filhos, menos a si mesmo. Mas Abraão, ele era até um pai coruja. Lá no versículo 8 de Gênesis, fala assim: o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão, ele fez uma grande festa. Abraão, ele fez uma festa quando Isaque desmamou. Como pais, nós precisamos estar atento a esses momentos especiais da vida dos nossos filhos. Deixou a chupeta? Comemore. Deixou a mamadeira? Comemore. Fez um bom trabalho? Comemore. Passou de ano com louvor? Comemore.
Se formou, comemore. Casou, comemore. Existem situações que naturalmente a gente vai comemorar, mas às vezes pequenos detalhes. Ser um pai presente implica em coisas simples. Por exemplo, saber a idade do filho, o dia que nasceu. Tem pais que têm 5, 6 filhos, né? Às vezes não sabe nem o nome direito, vai saber o dia que nasceu, né? Saber a série em que está na escola. E é algo que é complicado mesmo, né? Para o pai, né? Porque tem tanta coisa na cabeça. Mas é algo que nós, como pais, temos que forçar isso. Temos que estar exercendo isso daí, né? E outras coisas assim. E o primeiro passo de um pai que marca a vida dos seus filhos é criar os filhos nos caminhos de Deus. Amém? Ensina o caminho que o teu filho deve andar, e quando ele crescer, jamais ele vai se desviar. Jamais ele vai se esquecer. Ele pode até sair, mas desde criança. E o Espírito Santo vai estar sempre o incomodando. O próximo passo de Abraão para marcar a vida de Isaque foi: Abraão participou das escolhas mais importantes do seu filho. Lá em Gênesis 24, 2 e 4, diz assim, que nós lemos: um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: vai até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. Abraão se preocupou com a futura vida familiar de Isaque, um cuidado que se evidenciou em duas áreas. Primeiro, Abraão orientou seu filho Isaque a ter uma esposa cristã. Para Abraão, se Isaque não tivesse uma mulher cristã, uma esposa crente, então certamente eles teriam problemas. É que um casal, ele é mais feliz quando canta a mesma música. Segundo Abraão, ensinou o seu filho que o sucesso do casamento consistia não apenas em encontrar uma companheira certa, mas também em ser um cônjuge certo. Assim, Abraão marcou a vida de Isaque. Ele demonstrou amor por Isaque, dedicando a sua vida para colocar os seus filhos no caminho, seu filho no caminho do Senhor, e se preocupando com o seu futuro. Mas havia ali um último passo, que foi a base pela qual Abraão marcou a vida do seu filho Isaque. Abraão ensinou a seus filhos que a maior bênção da vida é obedecer a Deus. Nós lemos aqui em Gênesis 22, abra sua Bíblia, Gênesis 22, duas passagens interessantes. A primeira está no versículo 2. Gênesis 22, 2. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, e ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Versículo 12. O anjo disse: não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei
que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Meus irmãos, vou dizer algo que talvez vai chocar você, porque isso é uma verdade que às vezes ela me choca. Um pai que deseja marcar a vida do seu filho, ele tem que estar disposto a sacrificá-lo. Nós lemos aqui na Bíblia que Deus pediu para Abraão o seu único filho, aquele a quem ele tanto amava, o seu filho legítimo, que ele fosse queimado como sacrifício sobre o altar. Mas há uma revelação aqui. O verdadeiro sacrifício que Deus desejava não era o de Isaac, mas era o do coração de Abraão. Deus, ele estava conferindo a quem Abraão realmente mais amava, se era o seu filho ou se era a Deus. Porque um bom pai, ele ama mais a Deus do que qualquer outra coisa. E aquele foi um teste e tanto. Em Mateus 22, 37, 38 fala assim: Jesus, ele respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. Meus irmãos, tanto os pais como os filhos, eles têm um maravilhoso exemplo na vida familiar de Jesus. Jesus deixou o mais belo exemplo de respeito e honra aos pais. Durante a sua infância e a sua juventude, Jesus ele foi sujeito às ordens dos pais. Imagina só, Deus se fez homem, se fez carne, desceu na terra, habitou entre nós e Jesus era Deus. E ele sabia que ele era Deus. Ele precisava se sujeitar aos seus pais? Deus precisava se sujeitar? Não. Mas Jesus nos deixou um exemplo. Durante toda a sua infância e a sua juventude, falando a respeito do menino Jesus, Lucas, ele diz o seguinte: e desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. Essa é uma declaração espantosa, que não existe discussão, implicância ou bajulação de seus pais para deixá-lo ficar lá no templo. A forma do verbo grego de Lucas indica que Jesus era habitualmente obediente. Durante 18 anos, Jesus ajudou o seu pai no sustento da família, ajudou ali no sustento da família, trabalhando com as mãos como carpinteiro. José e Maria eram pessoas simples, genuínas, piedosas, que observavam seus deveres religiosamente e cuidadosamente. Maria, ela não era obrigada a ir anualmente a Jerusalém para a Páscoa, mas assim fazia. E o crescimento em sabedoria por parte de Jesus, escrito lá em Lucas, sem dúvida, era um reflexo do seu relacionamento íntimo com os pais piedosos e amorosos. A sua surpreendente compreensão da lei, mencionada em Lucas 2,4, indica, pelo menos em parte, o alcance ali recebido dos ensinos de sua mãe. Em Marcos 6,3, nós lemos que José ensinou o ofício de carpinteiro.
embora as Escrituras, meus irmãos, pouco nos revelem sobre a vida de Jesus, nos 18 anos seguintes, a sua visita a Jerusalém, mas aos 12 anos nós sabemos que ele manteve o seu amor e o seu respeito pelos seus pais. Nós vemos Jesus aos 12 anos, passam-se 18 anos e aí nós vemos Jesus aos 30 anos, quando inicia o seu ministério. Irmãos, nós vivemos um tempo em que o respeito aos pais é considerado nos dias de hoje antiquado, desnecessário. Assim como eu dei o exemplo hoje de a forma de tratamento de filho com pai, eu não sei o que aconteceu, não sei aonde que foi que se perdeu entre a minha geração e essa geração agora, que não há mais respeito com os pais, não há mais respeito com a pessoa mais velha, não há mais respeito com o próximo. Eu acho que nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas, elas estão precisando de Deus na vida. Estão precisando ter o temor a Deus, porque eu acho que isso também se perdeu nos dias de hoje. E a palavra de Deus nos revela que toda vez em que o homem perdeu o temor a Deus, Deus o que ele fez? Foi lá e destruiu aquele mundo. Destruiu. A primeira vez ele olhou para a terra e não viu um justo sequer. Aliás, viu Noé. Foi lá e destruiu a terra em água. Depois Deus olhou para Jonas e falou assim: vai até a terra de Nínive e fala que eu vou destruir. E Nínive era uma terra onde estavam todos ali perversos, todos maus. E Jonas, ele, ao invés de ir para Nínive, ele foi para outro lado, e Deus fez tudo aquilo com Jonas, até que Jonas foi despejado lá em Nínive, e ele começou a falar o que Deus mandava, e aquela cidade se converteu, porque senão Deus iria destruir. E nós vemos Sodoma e Gomorra, nós vemos várias situações na Bíblia, e hoje nós estamos vivendo um tempo onde novamente as pessoas se perderam de Deus. Preste atenção, meu irmão. Nós estamos num tempo em que está eminente em Deus colocar o seu agir. Apegue-se a Deus, porque a volta de Jesus para nós está próxima. É certo que há pais descrentes que exigem dos seus filhos coisas contrárias aos mandamentos de Deus, e nesses casos os filhos eles devem obedecer a Deus. Mas mediante a oração, esses pais talvez reconheçam os seus erros. Continue mantendo o respeito, a obediência e ore a Deus. Confia no Senhor e o mais Ele vai fazer. Não tenha dúvida disso. Acima de tudo, nós devemos lembrar que mostrando gratidão e respeito aos nossos pais, nós honramos o nosso Pai Celestial. Amém? O Dia dos Pais, ele assume um significado especial ao pensarmos neles em relação com o nosso Pai Celestial. Em primeira epístola de João 3:1 fala assim, ó: vede quão grande amor
nos tem concedido o Pai. Isso ele falou ao pensar lá no Calvário, nas maravilhas e providências de Deus no plano da salvação. É um privilégio honrar os nossos pais terrestres. E muito maior, muito mais privilégio, no entanto, é honrar o nosso Pai no céu. E isso nós devemos fazer não apenas um dia a cada ano, mas todos os dias, vivendo a vida obediente, consagrada, moldada, segundo a vida do seu querido Filho Jesus. E, para concluir, meus irmãos, eu quero concluir com esse texto do livro do profeta Oséias, capítulo 11, que diz assim, a respeito de todo o povo de Israel. Israel representa o povo de Deus, nós somos Israel de Deus, amém? O Senhor disse, quando Israel era criança, eu já o amava. E está lembrado quando eu disse que a Bíblia não fala de nenhum pai perfeito, mas a Bíblia, ela nos mostra que existe uma pessoa que deseja ser o seu verdadeiro pai. O Senhor, Deus vivo e verdadeiro. Talvez você não tenha mais o seu pai. Talvez você não tenha mais a sua mãe. Mas Deus, Ele é o Pai que nos perdoa, que nos ama, que nos dá várias chances de acertarmos. Só Ele pode ajudar você a ser o pai que deseja. Amém? Pai como Abraão, que criou Isaque nos caminhos do Senhor desde o seu nascimento. E que se preocupou com o futuro do seu filho. E que apesar de amar a Isaque de todo o coração, provou que ama ainda mais a Deus, o seu Senhor. Amém? Feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor, nessa manhã por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Ó Pai, nós agora oramos para que o Teu amor, Senhor, a Tua bondade, a Tua graça seja derramada sobre a vida de todos os pais aqui presentes, de todos os pais que estarão assistindo este culto, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que nós, pais, possamos ser pessoas melhores, possamos ter, Senhor, a revelação do Teu Espírito para conduzir a vida dos nossos filhos, para orientar, para dar conselhos, ó Pai, para termos a intimidade com eles. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço a Tua graça sobre as nossas vidas, hoje e para tudo sempre. Amém e amém. Você concorda? Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Neste momento, separe a sua oferta. Nós já estamos encerrando o culto. Separe o seu dízimo. Vem aqui, pastor Cavalcante, meu pai. Fazer essa oração. Bom dia, paz seja convosco. Você pode se colocar de pé, por favor? Vamos orar. Esse é um momento muito especial também na casa de Deus, quando nós trazemos a nossa oferta, a nossa contribuição, e sabemos que Deus sempre nos honrará. Amém? Obrigado, meu Deus, por estarmos
a tua casa nesta manhã. E agora, Senhor, ofertando e também dizimando na tua obra, para crescimento do teu reino. Receba a nossa oferta, receba o dízimo do teu servo e da tua serva, e que a bênção da multiplicação, Senhor. O devorador já está destruído da vida daqueles que são dizimistas na casa de Deus. E a bênção da prosperidade sobre a vida de cada um, ofertante e dizimista, ela vem dos céus do Senhor. Nós recebemos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de encerrar, eu já fiz essa oração, mas eu gostaria de convidar uma pessoa aqui que não é pai, que não é mãe, né, pai e mãe, para estar orando e abençoando todos os pais aqui presentes, todos os pais da nossa igreja, né, e que eles possam estar abençoando. Vem cá, pastor Elizabeth, fazer essa oração. Vamos colocar de pés. Quando o pastor Jézer falou sobre os pais que levantam, às vezes não estão bons de saúde, lembrei do meu pai. Ele já partiu já faz 30 e alguns anos. E eu me lembro que podia estar chovendo, o inverno do Paraná é de 2, 3 graus, e ele entregava pão, muitos de vocês sabem aquela sacolinha que fica nas casas de antigamente, e ele entregava pão de madrugada, debaixo de chuva, e muitas vezes com muita gripe ou com outro tipo de situação, para estar mantendo a casa. De carroça. Era de carroça. Hoje a gente vai na padaria a hora que quiser, vai de carro, né? E ele fazia esse trabalho. Então cada pai tem o seu valor, né? Eu vejo pelo pai dos meus filhos, que foi um pai muito presente, né? E eu louvo a Deus pela vida dele. E vocês também, os outros pais, né? O meu filhão aqui, que tem os seus filhos já moços. Mas nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Que o Senhor esteja concedendo saúde, né? E ainda capacidade para estar trilhando aí. Cada filho tem as suas fases, né? Fase de pequenininho, adolescentes e depois vida de casados. Vamos orar e abençoar a vida de cada pai aqui presente e aqueles que vão estar recebendo essa oração na filmagem depois. Senhor, nós te rendemos todo louvor nesta manhã, onde nós comemoramos esse dia, ó Deus, que muitas vezes se torna comercial, mas que nós temos o privilégio, Senhor, de honrar os pais que fazem parte da nossa história e da nossa vida. Nós abençoamos a vida de cada um, que o Senhor esteja concedendo saúde, que o Senhor esteja concedendo paz no coração, que o Senhor esteja concedendo tudo aquilo que os seus corações desejam, Senhor. E capacidade, Senhor, para também estar orientando os seus filhos naquilo que eles tiverem que fazer na vida. Ó Deus, nós abençoamos neste dia, que seja um dia de celebração, que seja um dia de saúde, aqueles que muitas vezes não têm o pai para estar comemorando perto ou já morreram, que, ó Deus, nós possamos estar comemorando com os que estão vivos neste dia. Nós te agradecemos, Senhor, por todos aqueles pais que fazem parte da nossa história neste dia, para a glória e honra do teu santo e bendito nome. Amém. Amém.
Vamos aplaudir os pais aqui presentes e aqueles que estão em casa. Deus abençoe. Amém? Aleluia. Meus irmãos, em breve, muito em breve, nós estaremos realizando um batismo aqui na igreja. Amém? Então, você que quer se batizar, venha falar comigo, né, para que você possa estar se preparando, né, de forma que nós estaremos dando um breve curso, né, que é o batismo, enfim, para que você possa estar tomando uma decisão acertada, né, e seguindo o mandamento do Senhor. Né? Eu falei alguns domingos atrás que existem duas coisas que Jesus deixou para nós que é sagrado: é a Santa Ceia e o batismo nas águas. Amém? Então é uma decisão importante, onde o velho homem deixa lá no fundo daquela água todos os seus pecados e ali ele começa uma nova vida em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar agradecendo ao nosso Deus por este culto. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por este culto maravilhoso. Agradecemos a Ti, Senhor, pela presença dos Teus filhos aqui na igreja. Ó Pai, que nós possamos ser protegidos pelos Teus anjos, que a caminho das nossas casas, que nós possamos, Senhor, ter um dia abençoado e uma semana de paz, vitória e prosperidade, Senhor. É isso que eu declaro sobre o Teu povo e Tua igreja hoje e para sempre. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todo este povo, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, que a paz esteja com todos. Terça-feira nós temos nosso culto recomeçar, do avivamento. Quinta-feira culto recomeçar. E domingo culto de missões. Amém? Ali atrás tem um cafezinho, tem um bolo que o Vitor fez. Um bolo de cenoura. Amém? Então, não vai embora ali antes de tomar um cafezinho.